Muito bem, dando continuidade aqui à correção do Enem, tá certo? Então, vamos aqui para a questão 38. Acompanhando a intenção da burguesia renascentista em ampliar seu domínio sobre a natureza e sobre o espaço geográfico, através da pesquisa científica e da invenção tecnológica, os cientistas também iriam se atirar nessa aventura, tentando conquistar a forma, o movimento, o espaço, a luz, a cor e mesmo a expressão e o sentimento. Beleza? Olha aqui, ó, série centro, o Renascimento. Campinas, Unicamp, 1984. O enunciado. O texto apresenta um espírito da época em que afeta também a produção artística, marcado pela constante relação entre letra A, fé e misticismo, nada a ver. Letra B, ciência e arte, eis a correta, mais uma vez enunciado. O texto apresenta um espírito da época que afetou também a produção artística, marcada pela constante relação entre ciência e arte, eis a correta. Letra C, cultura e comércio, nada a ver. Letra D, política e economia, o texto não aborda sobre isso. E a letra E, astronomia e religião, muito menos. Vamos aqui para outra questão aqui 40. Bom, o café tem origem na região onde hoje se encontra a Etiópia, mas seu cultivo e o consumo se disseminaram a partir da Península Árabe ou Península Arábica. Aportou a Europa por Constantinopla e finalmente em 1615 ganhou a cidade de Veneza. Quando o café chegou à região europeia, alguns clérigos sugeriram que o produto deveria ser excomungado, por ser obra do diabo. O Papa Clemente VIII, 1592 a 1605, contudo, resolveu provar a bebida. Tendo gostado do sabor, decidiu que esta deveria ser batizada para que se tornasse uma bebida verdadeiramente cristã. Olha aqui, ó, tá certo? O J. Thor, Guia do Café, beleza? A fonte. A postura dos clérigos do Papa Clemente VIII, diante da introdução do café na Europa Ocidental, pode ser explicada pela associação dessa bebida ao ateísmo, letra A, não. Letra B, judaísmo, também não. Letra C, hinduísmo, lá do Oriente, não, também não. E a letra D, islamismo, tá certo? Eis a correta. Tinha acabado de sair ali da parte das cruzadas, aquelas coisas todas. Então a letra C, a letra D é a correta. Mais uma vez anunciado, a postura dos clérigos do Papa Clemente VIII diante da introdução do café na Europa Ocidental pode ser explicada pela associação dessa bebida ao islamismo. Essa é a correta. E a letra E, protestantismo. Nada a ver. Nada a ver. Mais uma vez aqui, a outra questão aqui, ó. Questão 41. A consolidação do regime democrático no Brasil contra os extremismos da esquerda e da direita exige ação enérgica e permanente no sentido de aprimoramento das instituições políticas e da realização de reformas corajosas no terreno econômico, financeiro e social. Olha aqui a fonte. Mensagem programática da União Democrática Nacional, UDN, 1957. Leia-se Governo de Juscelino Kubitschek. Outro texto aqui, ó. Os trabalhadores deverão exigir a constituição de um governo nacionalista democrático com participação dos trabalhadores para a realização das seguintes medidas. Letra A, reforma agrária progressista. Letra B, reforma agrária que exigiu extinguir o latifúndio, acabar com o latifúndio. Letra C, regulamentação da lei de remessa de lucros. Olha aqui de onde vem a fonte. Manifesto do Comando Geral dos Trabalhadores, CGT, 1962. Governo de Jango. Ó. P. Amaral, R. Não, P. Benevides, R. Amaral. Textos políticos da história do Brasil. A fonte. Bom, nos anos 1960 eram comuns as disputas pelo significado dos termos usados no debate político, como democracia e reforma. Separa os setores aglutinados em torno da UDN. As reformas deveriam assegurar o livre mercado para aqueles organizados na CGT, elas deveriam resultar em, letra A, fim da intervenção do estatal na economia. Não, eles queriam intervenção do Estado na economia. Letra B, crescimento do setor de bens de consumo. Não só isso. Letra C, controle de desenvolvimento industrial. Não, eles queriam expansão do desenvolvimento industrial, não controle.
Letra D, a atração de investimentos estrangeiros. Não só isso. E a letra E, a isa correta, limitação da propriedade privada. Limitação da propriedade privada. Tá certo? Vamos lá mais uma vez enunciado. Nos anos 1960, eram comuns as disputas pelo significado dos termos usados no debate político, como democracia e reforma. Se para os setores aglutinados em torno da UDN, as reformas deveriam assegurar o livre mercado, para aqueles organizados na CGT, essas deveriam resultar em, vamos lá, limitação da propriedade privada. Certo? Vamos aqui para a questão 42, que está casada com a 41. Era muito comum o Enem nessa época fazer isso. Uma questão está casada com a outra, ligada. Bom, em meio às turbulências vividas na primeira metade dos anos de 1960, trata-se tinha-se a impressão de que as tendências da esquerda, como estavam se fortalecendo na área cultural, o Centro da Cultura Popular, seja CPC, Centro de Cultura Popular da Cultura, e da União Nacional dos Estudantes, que pertencia a ela, encenava peças de teatro que faziam agitação e propaganda em favor da luta da classe trabalhadora, reformas de base, e satirizavam o imperialismo e seus aliados internos. Beleza? Olha só, L. Conde, História das Ideias Socialistas no Brasil. Beleza? Olha o enunciado grande, hein? No início da década de 1960, enquanto vários setores da esquerda brasileira consideravam que o CPC da UNE era uma importante forma de conscientização das classes trabalhadoras, os setores conservadores e da direita, políticos vinculados à UDN, União Democrática Nacional, a Igreja Católica, grandes empresários, etc., entendiam que esta organização, letra A correta, constituía mais uma ameaça para a democracia brasileira ao difundir a ideologia comunista. A resposta está logo de cara, certo? Nem precisa repetir, mas não sabe que ele está direto. Letra B. Contribuía com a valorização da genuína cultura nacional ao encenar peça de cunho popular. Estava apoiando isso, a burguesia? Esquece. Letra C. Realizava uma tarefa que deveria... a imagem. Letra C. Realizava uma tarefa que deveria ser exclusiva do Estado ao pretender educar o povo no meio da cultura. Sério. O Estado esse conservador, de direita, ia pretender educar o povo no meio da cultura? Não. Até hoje que quer o povo alienado. Tá certo? Vamos lá para a letra D. Prestava um serviço importante para a sociedade brasileira ao incentivar a participação política dos mais pobres. Sério, a classe dominante quer participação política dos mais pobres? Esquece. A letra E, vamos melhorar a imagem. Diminuir a força dos operários urbanos ao substituir o sindicato como instituição de pressão política sobre o governo. Sério, o governo quer pressão política sobre ele? Não. Esquece essa resposta. Então a resposta aqui é a letra A, tá certo? Parece ser enunciado. Constituiu mais uma ameaça para a democracia brasileira ao difundir a ideologia comunista. Bom, por enquanto é só, tá bom? É isso aí. Valeu e obrigado.